Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Tô de Alta. Hoje eu tô do lado da surpreendente Leninha e de uma convidada mais do que especial, Lívia. Lívia Augusta de Oliveira. Eu não vou falar o último sobrenome dela porque é indizível. E aí eu não vou mais continuar com a apresentação dela porque faz parte do jogo, né, da dinâmica e da gente descobrir qual que é a especialidade dela. E aí, você tá pronta? Ai, Edu, nasci pronta, né? Adoro isso aqui. Isso aqui pra mim, eu falo assim, gente, a hora que eu venho pra cá, eu venho num gás. E eu queria contar uma história dessa, de como nasceu, assim. A Lívia é uma grande parceira, uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito de estar junto com ela. Eu falo assim, a hora que eu quero me divertir, ela é diversão, mulher inteligente, bonita, competente. Bonita 12. É, muito, assim, realmente é uma pessoa que mora no meu coração. E aí eu tava indo embora do consultório um dia, a gente com esse projeto. Esse projeto não tinha nem nascido de fato, a gente não tinha feito a gravação. E me veio Lívia na cabeça. Eu liguei e falei assim, deixa eu te falar, tô com um projeto, não sei muito bem o que vai ser não, mas eu vou te contar que sou eu, Edu, e querendo transformar o mundo da saúde. E eu preciso de uma apoiadora. Você topa apoiar? Leninha, não me esqueça disso. Topo, porque assim, o que você faz, eu sei que o negócio vai ser bacana. É verdade. E isso me marcou. É. Então é um agradecimento de coração, porque eu também te admiro muito e acho que a gente tem essa energia que é muito bacana. Então, Eu vou sem medo, eu vou assim e me jogo, sabe? Eu nem me preocupo, eu só vim. Ah, o que que é? Não sei. A Leninha me chamou, irei. Porque, por mais que a gente às vezes não concorde com a receita, o resultado final não dá para negar. Então, tá fazendo um bolo, eu não colocaria isso, não colocaria, mas você come o bolo no final, tá fofinho, tá macio, tá gostoso. A Leninha é assim. Não sei como é que ela tá fazendo o trem, mas já comi O os resultado bolos, final é bom. são bons. Isso aí. Se tem muito açúcar na receita do bolo, quero saber. Não, olha aqui. então eu vou começar com uma pergunta assim, ó. Conta uma história da sua vida que seja bacana para que as pessoas comecem a entender ou começar a adivinhar o que que você faz. Do meu dia a dia, do trabalho? Não, Da sua vida profissional. da minha vida Do profissional. que você já viveu, mas sem dizer qual é a sua especialidade. Mas pode contar. Boa. Como se a gente põe Bom, eu trabalho com uma dificuldade específica da vida da pessoa, que é ou adquirida ou não, que quanto mais ela tenta esconder, mais aparece. A pegadinha. Muito bom Então, esse enigma. é isso mesmo. Então, assim, geralmente quem está no convívio da pessoa é que diz: olha, você está com essa dificuldade. Ó, eu vejo que você está tendo esses conflitos. E aí a pessoa, às vezes, ela já entendeu, só que ela tenta esconder dos outros e dela mesma, porque não mata e não dói. Então você consegue conviver e arrastar por um grande período de tempo. Inclusive, os meus clientes que depois se tornam pacientes, geralmente eles têm um histórico de mais de 7 anos convivendo com essa dificuldade antes de procurar ajuda. porque é um dano quase que irreparável, né? É um Porque dano. tem sequelas. Exatamente. E assim, é dificuldade, né, das pessoas aceitarem e tomarem providência de um assunto que deveria ser banal e que, né, faz tanta diferença depois que ele é resolvido. Nossa, tá muito suspense, meu Deus. Não, até eu fiquei pensando assim, parece que eu não sei. Mas parece que eu tô aqui, eu tô... Gente, nem eu imaginei que eu tinha tanto repertório pra fazer um suspense. Acho que eu tô assistindo muito filme do Sherlock Holmes. Mas você sabe que eu queria te falar uma coisa. Você como uma mulher linda, de 50 anos de idade, uma improvável, né? Hoje em dia somos improváveis essas mulheres, assim, porque isso não existia. Lidar com as limitações não é uma coisa fácil. Não. Então, será que a gente vai melhorar a ponto de ter essa facilidade de aceitar esse tipo de limitação que você trabalha? Porque a ideia é que a gente, assim, não tenha sequela, porque a gente aqui, nosso foco é falar de saúde. O tô de alta é assim, tô de alta. E estar de alta para mim é aceitar as limitações. Porque aí eu aceito, uso o que tem de melhor que a tecnologia pode me oferecer. E quando eu aceito, tipo assim, eu me entrego incondicional e tá tudo certo. Eu tô há 28 anos, vou fazer, agora esse ano, nessa área. Nossa, e já melhorou demais. Você acha? Muito.
em todos os aspectos, inclusive nesse aspecto das pessoas quererem se cuidar. Eu vejo muita coisa positiva, eu vejo uma desmistificação enorme e, claro, está longe de chegar no que deve, né, no que seria ideal, ainda está longe de chegar, especialmente em países que, né, eu visito e sempre vou com esse olhar muito, né, mesmo que eu estou turistando, aquele radar está ligado, eu vejo que ainda falta muito para a nossa cultura, mas já melhorou bastante, muito. Eu acho que, assim, acho que ainda não dá pra saber o que que ela faz. Você acha que dá? Mas eu acho que é legal a gente abrir uma coisa aqui, porque ela tem muita história boa pra contar. Então, assim, a gente deixar aberto que tudo isso que a gente tá falando é sobre audição. Acho que clareia bastante coisa ainda. Sim. Ainda sem falar qual que é a área de especialidade dela. E você tava falando pra gente uma história que é muito boa, que é aquela coisa da pessoa inventar palavra. Conta pra gente como que é esse dia a dia no consultório, do que você já viveu ali dos seus clientes ali. Essa dificuldade que eu lido todo dia, geralmente as pessoas ou ficam silenciosas, mudas, para não entregar, ou as pessoas falam desesperadamente também para não entregar. Então, são 2 extremos. E aí, muitas vezes, eu vou fazer o exame, né, e fazer lá para a gente ver, né, se as queixas estão batendo. E aí, se eu começo a falar palavras, o exame é o seguinte: eu vou dizer algumas palavras e você vai repetir do jeito que você ouviu. Então, eu falo pato, bola, maca, casa, a pessoa responde telefone, emprego, saúde, de palavras. Aí você fica assim, e aí, às vezes dá vontade de ir, juro mesmo, que eu fico assim, gente, não é possível. Então, ela quer repetir, ela quer fingir que está fazendo alguma coisa para não dizer que entendeu nada. E claro, né, o exame, ele não tem como mentir no exame, né. Então, a gente vê muito isso nas queixas do dia a dia, especialmente dos familiares. Ou a pessoa está sem participar, ou a pessoa tagarela desesperadamente para esconder. É isso. Mas, Lívia, me conta aqui. Você, quando eu te vejo, você assim, é uma comerciante nata. Pra mim é isso. Aí quando a gente vai falar da sua formação, de onde você tirou? Agora você pode falar da sua formação. De onde que saiu uma pessoa da área da saúde super comerciante? Você é comércio. Você é nato. Eu vejo você falar e tá, né? Sim. Mesmo porque essa historinha de você atende paciente não vem com essa nome de apuro. Não, muito tempo, é verdade. É verdade. Então me conta assim, de onde que você... Por quê? Foi tipo, não tô fazendo nada, eu vou ali fazer fonoaudiologia. Foi tipo... Eu acho que é isso. Na verdade, o que está aleatório na minha vida pode ter sido a fonoaudiologia, não o espírito de vendedora. Sim. E aí eu consegui, de alguma maneira, há muito tempo atrás, conciliar, né, o que eu tinha vontade de fazer e a profissão que eu tinha escolhido, né, a formação, na verdade, universitária que eu tinha escolhido. Que foi fonoaudiologia. Fonoaudiologia. Então, eu sou Pra gente deixar fonoaudióloga. bem claro, porque vocês duas são amigas há muito tempo. Isso. E aí, se a gente não faz Parece as falas que- corretas, né? Se batendo papo, a pessoa que tá lá até agora não entendeu. Fala, o que que ela é? Fala, faz o quê? Eu sou fonoaudióloga por formação, formada em 96/2 pela PUC. E fonoaudiologia há 28 anos atrás, mais até, 30 anos atrás, né? 30 anos, isso. Gente, estranho, sei lá, alguma profissão hoje que a gente fala o nome e você não sabe o que que é, né? Tem muitas profissões. Então era uma profissão, assim, diferente. E eu, dentro dessa área de fonoaudiologia, existia essa parte de adaptação de aparelho auditivo, mas a gente adaptar dentro de hospitais, né, e centros clínicos. E na época eu vi essa oportunidade de montar uma estrutura, e começar a comercializar os aparelhos dentro de uma estrutura de atendimento fonoaudiológico. Mas você acha que você foi por esse caminho porque você já visualizou um mercado com maior potencial, ou porque na faculdade mesmo você foi para essa área e falou, pô, isso é legal de fazer? Eu comecei porque eu entendi que eu não seria uma profissional na área de fonoaudiologia muito boa para fazer terapia. Eu não tenho essa paciência, eu não tenho essa vontade de ficar investindo ali meses e meses no paciente. E na área da fonoaudiologia, essa área da adaptação de aparelho auditivo, ela é muito rápida. A pessoa entra sem escutar, ela sai ouvindo. E fim.
E dali começou a nossa história. Então, ele saiu de lá adaptado, aí eu começo a minha história com ele, mas ele já entrando como cliente e saindo como paciente. Então, foi uma área que eu falei assim, gente, que bacana. Existe uma analogia muito interessante, eu estive em alguns congressos, e eu achei isso, ficou na minha cabeça, eu escutei isso há anos atrás. Imagina vocês morando numa fazenda, com luz de lamparina, e você tá lá, vivendo a sua vida, cozinhando, costurando, vivendo a vida, na luz de lamparina. E aí chega alguém um dia na sua casa e pá, acende a luz elétrica. Aí você fala, meu Deus, eu tava vivendo assim, é a mesma coisa do aparelho de X. As pessoas chegam, quando a gente liga o aparelho, a pessoa fala, gente, é impressionante. E essa sensação é maravilhosa. Esse distanciamento tão grande da pessoa procurar ajuda. Vergonha, esses mitos todos são espalhados, que aparelho é ruim, que aparelho é caro, meu tio usou e não adaptou, aparelho é coisa de idoso, se eu colocar um aparelho vão descobrir que eu sou velho, vão achar que eu tô gaga, que eu sou demente. E a questão financeira mesmo, né, que não é um produto muito acessível financeiramente, não vou dizer que é barato no país que a gente vive, né? No mundo, né? No mundo. É um luxo. Fora do Brasil, não é tão fora, sabe, os valores. Aqui é porque realmente tem toda a questão de imposto do nosso país, enfim, as questões, porque não existe nada em aparelho auditivo que é nacional. Nem pilha de aparelho auditivo não existe nacional. Então, isso Tudo é importado. tudo é importante. Lívia, e onde começou a história com a Audibel? Por que Audibel? Ixi, olha, eu comecei, na verdade, com a Philips. A Philips fabricava aparelho auditivo há muitos anos atrás. Então, dentro do universo da Philips, imagina uma coisa gigante, ela fabricava aparelho auditivo. Então, por mais que vendesse aparelhos, não fazia sentido para a Philips manter esse produto no mercado. E aí, quando a Philips ia parar de fabricar, eu fui para trás de um representante. Então, eu estive em São Paulo e olhei um ou outro. E quando eu estive na Audibel, eu cheguei lá, eu tinha 22 anos. Mentira. E aí fui falar com o dono, fundador, que hoje, inclusive, tive uma reunião de manhã com ele, tem esse privilégio. A Audibel tem 40 anos, é uma empresa fundada por um brasileiro, Valdemir Pessoa, que assim, é uma das pessoas que eu tenho mais gratidão na minha vida, porque ele que me deu condições, eu ser essa mulher que eu sou, de criar minha família como eu sou. E ele falou assim para mim, você quer representar minha marca? Eu falei, quero. Ele falou assim, então tá bom, então volta para lá e vai vendendo. Ele falou só isso para mim. Eu falei, vai comprando e vendendo. Não tinha essa burocracia que você tem hoje, né? Eu vejo assim, as pessoas falam assim, hoje as coisas são muito mais fáceis. Gente, eu não acho que são. Eu não acho. Eu acho que para os jovens, hoje, tudo muito mais fácil para eles. Eu não sei se é mais fácil. Eu penso que é mais difícil. Porque é tanta gente dizendo o tempo todo, eu fiquei milionária com 30 anos. Ou senão, eu fali na primeira empresa. E eu, gente, fui vendendo. Eu ia pegar informação aonde? Eu ia na banca de jornal que tinha na esquina e falava pro rapaz da banca, Neto, como é que tá o movimento aí? Uai, ou até que tá bom. Aí eu voltava dentro da minha lojinha e ia cuidar da minha vida. E então, foi assim. Então, era mais. Eu penso que era mais fácil do que eu. Começou a vender e não parou mais. Comecei vendendo, não parei mais. Então, eu abri a porta, comecei vendendo. Eu lembro, como se fosse hoje, o primeiro mês, eu vendi 7 aparelhos. Gente, foi um estouro, né? Um estouro. Arrasei. Falei, foi muito bom e foi muito gostoso, né? E aí, no outro mês, já vendi. Claro que depois a gente não escalona tão rapidamente, né? Mas assim. Não como vende na internet. Exatamente. Aí mudou-se totalmente. Então, eu vejo que era mais fácil nesse sentido. A gente trabalhava, fazia o que tinha que ser feito, e as coisas parece que vinham de uma maneira mais orgânica. Hoje em dia, você tem que estar o tempo todo escutando opiniões e ouvindo, e dá muito medo, dá muita ansiedade, né? Olívia, mas olha só, a coisa da venda parece que é uma habilidade meio que natural para você. Antes disso, você não tinha tido nenhum outro contato com venda, assim, com essa função? Eu trabalhava no shopping desde os meus 17 anos. Loja de shopping? Loja de shopping. Não acho que não é da sua época, mas a sua vai ser. Tinha uma loja em Goiânia que chamava Open Clips. Você lembra? Eu vendia aquelas blusinhas de malha de gola. Gente, era um escândalo. A gente vendia aquilo muito. Eu vou deixar você achar que não é da minha época. Era da sua época Open Clips? Não, Era, assim, não. segue assim. Não, Era? Era, segue assim. Né? Enfim. Mas você acha que o Open Clips o quê? Viveu 5 anos? Mas é porque ela vendia.
Gente, e aí eu comecei vendendo lá. E eu amava, né, trabalhar em shopping, eu amava vender. Você gosta de vender. Adoro vender. Você gosta do movimento. Eu gosto do movimento. Eu trabalhei em shopping também. É, Acho que é uma baita escola. muito. De Delícia. humildade, inclusive. Porque servindo, né, assim, Também trabalhei aquela com coisa de... gente, trazendo revelações. Hoje eu não sei como é, mas na minha época a gente ralava, trabalhava no shopping, trabalhava em feriado, E Dia das Natal? Mães, Natal, dobrava. Isso. ganhava Hoje em dia eu mais. não sei se as pessoas fazem isso, mas enfim. Porque acho que é uma burocracia, né? A pessoa vai trabalhar um final de semana, aí processa a loja. Aí as pessoas não contratam mais. Não sei, parece que antigamente iam só a gente ia trabalhando, né? Fazendo. É. Eu penso assim. Você é de Goiânia? Porangatu. Porangatu. E veio pra cá? É norte. Eu vim criança, com 9 anos de idade. Agência de Porangatu. Não, deixa eu te falar. E Porangatu, vira e mexe, aparece na televisão. Fala, gente, Porangatu é famoso. É muito bom. É Porangatu. muito bom, Porangatu. Porangatu é uma cidadona. Faz tempo que eu não vou lá, mas sou de lá. Como é que você vê? Você tem 2 filhas na faculdade hoje. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, tipo, ontem. Fui marcar uma consulta por uma médica que já veio indicada de um médico do meu pai. Então, quando já veio indicado, você já gostaria de marcar a consulta para o meu pai, Mário João Souza. A resposta da secretária foi assim, pode ser para junho? Eu falei assim, não pode, é um pedido do médico. Você pode escutar áudio? Porque assim, você se importa de escutar áudio? Não posso. Não tem como antecipar. Eu falei, bom, então muito obrigada, né? Porque é uma urgência, a gente precisa de uma opinião, uma urgência. E eu fiquei pensando assim, será que essa médica sabe que isso está acontecendo? Porque a gente brincou daquela história do cavalo, né? Eu vou contar a história do cavalo, que eu contei para vocês. Meu pai contou uma história muito boa, que um plebeu roubou algo do reino e o rei falou, você vai morrer, eu vou te matar, sentença de morte. Não, o plebeu sabia que ele gostava muito de cavalo, falou assim, rei, me dá 1 ano, vou fazer seu cavalo falar. Como assim? Não sou nada, pro senhor já vou estar morto mesmo, deixa eu tentar, vou fazer seu cavalo falar. Bom, então, eu gosto muito de cavalo, vamos lá. Aí foi embora com o amigo falou assim, você tá com a cabeça, você tá louco, que promessa é essa? Eu falei assim, olha, em 1 ano, o rei pode morrer, eu posso morrer, o cavalo pode morrer, o cavalo pode até falar. Isso que Então, eu fiquei pensando nessa postura dessa secretária, do intermediário que essa médica tem. A secretária podia falar assim, todos os dias, essa é uma realidade de consultório, eu tenho o meu, eu sei, todos os dias alguém desmarca. Se alguém desmarcar, o cavalo pode falar, eu gosto de marcar. Sim. Pode ser que ela me enrole até junho, mas eu fui cuidada. Será que essa médica tá assim, sussa desse jeito, para dispensar um paciente dessa forma? Bom, aí eu te pergunto, e aqui a gente fala de saúde, não vamos falar só de médico. Esse médico, eu entendo que é muito difícil você dar conta de tudo, cada vez mais super especialidades, e ainda ser comercial. Sim, mas não tem como não ser. não tem como. Ou senão não ter intermediários. Como você vê, porque você tá na saúde, mas você virou uma comercial da saúde. Como você vê isso? E você tem isso na veia. A hora que você fala pra mim, você trabalhava no shopping, era bom demais. A gente vê, você muda. Era muito bom. Você vendo. É. Os médicos não são. Não. Os profissionais de saúde não são. Como você vê isso pro futuro? Eu vejo, já está acontecendo, né? Os médicos que não estão com esse olhar para a venda do consultório e do serviço dele, infelizmente, a tendência realmente é a dificuldade de crescer na profissão. Primeiro, porque a gente não tem um braço para estar o tempo todo, né? Se a gente não formar uma equipe. E eu até, esses dias estava vendo no TikTok, apareceu para mim, você estava contando aí, veio o médico falando assim, eu fiz 6 anos de faculdade, 4 anos de residência, para agora ficar fazendo videozinho. Achei muito engraçado. Não tem que ser assim, né? Mas essa formação da sua equipe para poder vender o seu trabalho. Essa palavra vendas, ela parece que você, falando ela na área da saúde, fica pejorativa, né? Nossa, vender. Mas é isso. O médico que não vende o serviço dele, o médico que não vende o porquê daquela consulta, o médico que a secretária não valoriza, né, o tempo dele e não valoriza o tempo do paciente, porque hoje também, né, o paciente que chega lá e fica esperando 1 hora de atraso, Sim. o paciente não volta, né? Eu sou a paciente que não volta, eu não Faço isso, né? exatamente, Silencioso, né? Não silencioso. falo nada e tchau. e nunca mais volto. Eu sou essa cliente, eu não queria ser essa cliente, mas eu sou a cliente que vou num restaurante
E eu não vou reclamar, eu simplesmente não vou voltar. E no caso do médico, muito provavelmente você nunca vai receber uma mensagem também, tipo, Porque ó, já você passei lembra? um ano, É. e você nunca mais voltou. Não, não existe. A gente, lá na Audibel, nós temos as nossas secretárias, a gente tem os pós-vendas que ficam fazendo ligação, e muitas vezes eu ofereço esse trabalho para os médicos de treinar as funcionárias dele. Então, doutor, a gente vai treinar de graça, porque eu quero que você ligue aí da sua secretária, já que ele não pode passar o contato do paciente para mim, ou passar o mailing dele para mim, mas ele ligar e perguntar, foi tudo bem? Ou mandar uma mensagem, né? Foi tudo bem? Resolveu o seu problema? A empresa que eu te indiquei te atendeu como eu queria? Porque a gente trabalha com os braços todos funcionando, né? Por mais que o médico não queira, finja que não exista, mas se ele não trabalhar com a questão do vender o serviço dele, um serviço de qualidade, eu vejo muita O dificuldade. médico é seu intermediário, ele é seu vendedor, né? O médico é o meu primeiro cliente, na verdade. Porque eu vendo o meu serviço para o médico. E o médico indica o paciente dele para mim. Então, o meu primeiro A partir cliente. do momento que ele confia no seu produto, né, Exatamente. no seu serviço Sim. e tal. Ele confia no meu produto, no meu serviço, ele vê que ele passou ali o problema e eu resolvi. E aí, quando eu resolvo o problema, o paciente não vai pensar, nossa, a Lívia da Audibel resolveu o problema. Ela vai dizer, nossa, eu fui no doutor Sim. e o doutor Edu me indicou uma empresa e eu adorei. Obrigada, doutor Edu. Uhum. Então, É isso. é. Ele referencia o seu trabalho. ele né? referencia o meu trabalho. Ô, doutora Edu, mas eu queria sua resposta de especialista nisso, porque você cuida desses profissionais. Então, E ela falou uma coisa que me... Fazer dancinha, deixa eu te falar, se tem uma coisa que eu não faço, é dancinha. Ah. E eu vou te contar, eu faço outras coisas. Mas assim, Dancinha não é espetáculo. dancinha. às vezes até pior que Eu dancinha. fiz de Não, fofão pra pegar minha filha, enfim. Mas isso eu não faço. Agora, não é isso, né? não. E eu tô vivendo uma realidade, vou só fazer um parênteses aqui. Eu estou vendendo pelo Google. O paciente me chega, essa semana veio de Goiás, veio de lá direto, você veio do Google. Na minha cabeça assim, mas eu estou lá bem avaliada, eu estou lá pedindo. Quando ela sai do Google, vai para o Instagram, ela sente o que eu sou. Então eu queria que você falasse um pouco disso. Eu acho que quando eu tava ouvindo a Lívia falar, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim. Porque a importância da venda, ela é natural e ela é clara para todo mundo, para qualquer profissão. Agora a gente está falando especificamente da área da saúde. Mas eu acho que confunde muito as habilidades, assim. Porque ser vendedor não é você ser aquela pessoa que está empurrando alguma coisa para outra. Mas o ser vendedor, que às vezes a gente aprende quando você está vendendo no shopping ali, trabalhando numa loja, é você ser proativo, é entregar mais do que a pessoa te pediu. E isso é ser minimamente educado, receptivo, empático, acolher, né? Isso tudo são habilidades que elas vão ser reconhecidas na hora da pessoa tomar uma decisão se ela quer fechar com você ou não. Exatamente. Mas às vezes na área médica, quando a gente fala em venda, a pessoa pensa naquela pessoa das lojas de departamento que tá te empurrando um cartão, sabe? Ó, faz seu cartão hoje. E aí gera todo um processo de trauma, de, sabe, aquela coisa que a pessoa, não, eu não sou vendedor. Mas, assim, vamos fazer minimamente o que tem que ser feito, sabe, assim. E aí, uma coisa que eu acho que a Lívia falou que é importante é, assim, você como médico, como dentista, você não precisa ser um excelente vendedor. E se você tiver muita dificuldade com isso, traz alguém para te ajudar. Forma um time, né, para isso. E aí você não fica juntando umas ideias tortas como essa. Ah, mas eu preciso fazer dancinha. Cara, não tem ninguém falando sobre isso, sabe, assim, de fazer dancinha. Você faz a dancinha porque você quer. Na verdade, no fundo, o problema Você é quis outro, dançar. sabe? Fazer fundo, o problema é você gosta de fazer. Você gosta de dançar. E tá botando a muleta no marketing. O marketing falou que tem que fazer, então por isso que eu fiz, então que passou vergonha. Não, você fez porque você quis, entendeu? Não tem marketing falando. E pra se fazer você isso. não é um bom comunicador, se você não consegue falar do que você faz e você é um bom fazedor, coloque alguém para comunicar por você, né? Hoje na minha equipe lá, eu tenho fonoaudiólogos que são infinitamente, graças a Deus, melhores do que eu, para atender, para colocar a mão na massa. Por que que eu vou fazer isso? Então, eu estou ali para um departamento, eu sou a fonoaudióloga que coordeno, mas eu estou ali para fazer um pedido assertivo na hora que eu for fazer a venda, para estar aqui nesses rolês que me chamam e eu falo, nesse eu confio, posso colocar o nome da minha empresa, que tem 28 anos, coloco
na mão de vocês, porque eu confio no que vocês vão fazer com esse nome. E não sou obrigatoriamente tendo que comunicar sobre, atender o paciente no meu caso. E o médico tendo que comunicar, né? Muitas vezes eles não querem mesmo. Eles ficam Você falou outra coisa estagnados. que me veio nos nossos bastidores, né? A gente perguntando qual era seu corte. E um dos fortes que você colocou é o pós-venda, que é outra coisa, gente, que tá, sabe? Esses dias a Fabiana, eu mando mensagem sempre para os pacientes no outro dia que eu operei. A Fabiana faz isso por mim no dia de semana. E no final de semana eu faço. A paciente leva um susto. O quê, né? Você me mandando mensagem? Gente, Coisa você é meu O produto. pouco que Eu faz quero- diferença. e tipo assim, eu de fato penso nesse paciente. Então eu queria que você falasse um pouco desse pós-venda, assim, que o mundo está precisando de mais pós-vendas, porque você ir embora de um consultório médico, porque você ficou lá 1 hora esperando e as pessoas não te ligarem e disseram assim, por quê? Essa secretária, sinceramente, se essa médica não fizer uma revisão e não mandar uma mensagem, eu falar assim, putz, ou ela tá muito sossegada, mas assim, o cavalo pode falar. Mas isso não é nem, As coisas não mudam. deveria nem ser uma regra, né? Tipo, eu tô muito bem, já cheio de paciente, então eu vou maltratar as pessoas que entram em contato comigo? Você sabe que ontem eu saí de um consultório depois de 1 hora de espera. Eu fui consultar com uma pessoa e estava marcado, agendado com antecedência e fui embora. Até agora não me mandaram mensagem, tá? Então, o cavalo já voou, falou e não me mandaram mensagem. Exatamente. O pós-venda, hoje, o diferencial da minha empresa é a pós-venda. Porque o Edu até, a gente batendo papo inicialmente, né, perguntando da questão do produto, enfim, mas o diferencial, assim, sem sombra de dúvidas, é o pós-venda, porque as pessoas falam, você fala cliente ou você fala paciente? Até que compre é cliente. Comprou, virou paciente. E é aí que começa a história. E é aí que a gente começa o nosso verdadeiro relacionamento, porque aí é o acompanhamento. Deve ter caso de gente que tá com vocês há, sei lá, um tempo. A grande maioria, hoje, graças a Deus, a gente vende mais para os próprios clientes do que para clientes novos. Assim, eu falo graças a Deus porque o mercado até se movimenta e a gente às vezes não sente tanto, porque eu tenho ali as pessoas que estão recomprando, E é muito mais fácil vender para quem já te conhece do que para uma pessoa que nunca te e muito mais barato, né? Muito mais barato. Porque até o cliente chegar, ele gasta Exatamente. foi muito dinheirinho para ele chegar. Hoje em dia, então, né, que a gente tem que ficar Sim. dando dinheirinho na boquinha do Google o dia Né? inteiro. Alimentando eles, né? Alimentando. Comidinha é o terceiro filho que eu tenho. Igual o Tamagotchi. Exatamente, é muito mais barato vender para o nosso próprio cliente. E é uma delícia, e é muito rápido, né? Na verdade, eu não vendo para ele, ele compra, né? Ele chega lá e ele quer trocar o aparelho, então o trabalho é muito Quero menor. te vender, não, mas eu chegou nesse nível. Porque passa a ser desejo, né? Igual um iPhone, você tava falando, né? Lançou o aparelho que sei lá, Exatamente. um bloqueio disso e era uma função que eu queria, né? E de repente vale a pena um reinvestimento. Exatamente. E a gente fica no nosso radar, né? Como a gente tem isso da venda muito ligado, tem muito paciente que durante o uso do aparelho, está usando 3, 4 anos, e fala, mas isso não é legal ainda. Eu falo, eu não tenho como resolver. Mas você está na minha lista dos que queixam disso. Vai chegar um produto que vai eliminar isso, ó, fulano. Pois é, mas aí isso é mais um diferencial que é o de Beltem, né? No caso que você estava me explicando, que é a única marca indústria, né? Então, assim, realmente a listinha que você faz, um dia ela pode ser resolvida. Exatamente. Ao contrário de uma outra marca que nunca vai resolver. Ela vai só fazer a listinha, tipo, eu não sei nem quem produz. Se você foi cirúrgico, nem tem como retocar a sua fala. É exatamente isso. Um dia a minha queixa vai chegar no colo do alemão Isso. e o alemão vai me ouvir, porque é fabricado lá. E aí a gente não fica falando aleatório ao vento, porque ainda mais o mercado brasileiro e a nossa marca, são mais de 100 lojas no Brasil, faz muita diferença para eles. Olivia, e você falou uma coisa que é muito importante, que a área da saúde quase não faz, e às vezes você fala, parece que você está meio que falando em código, e não deveria, porque é simples, que é essa história de vender para quem já conhece a gente. A gente fala que às vezes um trabalho de reabordagem de paciente, ele é muito mais efetivo do que a gente tentar trazer um paciente novo. Às vezes a pessoa que, sei lá, às vezes ela parou de ir no seu consultório, não foi nem porque ela teve um dissabor, foi simplesmente porque a vida passou, o tempo andou. Mas uma mensagenzinha legal pode reativar essa conversa, esse contato, mas está sempre no foco na venda, em trazer o novo, em chegar a nova pessoa, o lead qualificado que não está chegando, e a gente entra nessa esteira que não tem fim, né? Mas como a gente consegue aprender
com outros mercados sem ser só o nosso, né? Assim, e essa abordagem que você falou, esse pós-venda, que às vezes a gente pensa assim, pô, mas eu preciso me dedicar aqui, fazer e instaurar uma coisa muito bem feita. Às vezes é uma mensagem, né? Gente, médico que manda mensagem de aniversário. Os médicos não fazem isso. É uma coisa tão Fazia, simples. né? Parece que chegou numa hora que Não parou. faz, ninguém mais faz seu aniversário. Teve uma época que você mandava cartão, né? Você mandava cartãozinho de aniversário. Gente, a gente liga no aniversário e eles amam. E assim, ou faz um áudio. Então eu pego ali uma lista dos pacientes que estão aniversariando hoje e foram atendidos pela tal fonoaudióloga. Faz um áudio aqui, que eu quero que você faça um áudio de 5 segundos para ele. Seu Edu, parabéns, felicidades, aparece aqui, eu te tomar um café. Sim. Não foi uma delícia? Muda o dia, você fideliza. Esse paciente, eu duvido que se ele for indicar uma empresa de aparelho, que ele não vai dizer, olha, a minha é essa. Você vai em outras, tem aí, né? E aí, uma vez você consultou aqui, você nunca mais vai ter paz na sua vida, porque, né? Nosso Tamagotchi não para Sim, mais, não. nunca mais. É infinito. Infinito, mas a palavra do paciente, do usuário, ela é soberana. Isso a gente tem certeza. Foco no cliente, né? No paciente, né? Olha pra ele, vê o que ele tá falando com você, escuta e aplica, né? Assim, é porque às vezes a gente tem processos que são simples, mas a gente complica eles. E eu acho que o que tem complicado é o volume de informação. Todo dia ele faz isso, muda isso e eu dobrei o faturamento. Isso, é isso que eu tô falando que perturba Isso irrita. os seres humanos hoje em dia. Você já entra, você abre aqui, eu abro de manhã, centros auditivos estão prestes a falir. Eu falo, gente, mas eu acabei de acordar. O meu time todo de marketing vai ser substituído Pela por IA. marketing. Exato. Não é um minuto de paz tem um ser humano. Aí você olha assim, aí você fala, nossa, mulher de 50 anos, pesa 32 quilos, tem 2 metros de altura e é trilionária. Você fala, gente, mas eu tô com 1,60 m, não é onde eu errei, não vai dar para esticar, nem diminuir, nem, e ficar milionária mais. É muito peso. As crianças de 14 anos que já faturou 1 milhão. Então, não é isso é loucura. E o pior é que se você não tomar cuidado, você embarca nessa, né? E aí você começa a ver... Você fica com medo, a ansiedade gera. Eu fiquei total pra trás, não tem mais o que fazer. Por mais que eu tivesse nascido, não dava mais tempo. Não dava mais tempo, porque eu já perdi 14 anos, o menino já tá milionário. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa, como é que... você que já tá com 2 filhas na faculdade? 2 filhas. 2 filhas na faculdade. Vou te perguntar uma coisa meio aleatória, assim, mas como que é conduzir isso dentro de casa? Essa pergunta era minha, cara. Inconsciente coletivo. É porque eu ouvi, eu ouvi, aí eu tô só... Você tá lendo? Eu tô só colocando pra Tá fora. funcionando assim, tá muito interessante. Wi-Fi. Por que eu pensei em uma coisa diferente? É porque eu ia falar, agora eu vou falar de uma pergunta de mulher, porque essa pergunta é do meio. Por isso que eu fiz ela. Sim. Cada um no seu lugar. Você fez um comentário quando a gente estava nos bastidores, você recebeu um convite, você falou, sou a única mulher. Eu quero que você fale sobre isso, se você puder falar já desse convite. E você falou isso com muito orgulho. E eu vejo uma mulher que tem 2 filhas, que tem um marido em casa, que tem todo o rolê que as mulheres têm. E eu já repeti isso e repito quantas vezes for que é uma tese minha, que eu sou reencarnacionista, porque eu acredito assim, na de homem a gente descansa, na de mulher a gente trabalha, porque faz tudo. Então não é fácil dar conta disso tudo. Eu queria saber disso, de como é bom, porque se chegar aos 50 com as meninas grandes, são mulheres já, tomando conta da vida, e falar assim, putz, eu dei conta. Se isso dá um super empoderamento, receber um convite desse, e se alguma coisa fica assim, putz, eu falhei nisso, como é que é isso tudo? Quando a gente chega assim, nessa idade que eu cheguei, eu pensava que eu nunca ia ficar nesse saudosismo, né? Mas hoje, quando eu tô com as 2 fora de casa, e aí eu ando para aquele apartamento, perambulando lá sozinha, às vezes eu penso, falo, nossa, eu podia ter aproveitado um pouco mais. Mas, enfim, eu acho que eu não ia ter dado conta mesmo de fazer tudo, sempre fica alguma coisa para trás. A gente não consegue equilibrar todos os pratos, um cai, a gente cata, ou salvar 3 que são mais bonitos, ou deixa os outros, né? E assim foi. A gente não sente muito peso, porque me parece que a gente não tinha essa sobrecarga, essa cobrança que se tem hoje. Eu só fui fazendo, gente. A gente só faz fazendo, não tem outro jeito de fazer. Imaginando, não dá. Sendo positiva, não dá. A gente só realiza fazendo. Enfim, não é isso? E eu tento colocar muito isso para as minhas meninas. Mas também de uma maneira assim, que eu não quero colocar um peso muito grande.
Então é difícil. Uma hora eu falo, vocês têm que ser, acontecer, nanã. Aí tem horas, aí eu paro, gente, pra que eu tô falando isso pra elas? Elas não precisam ser e acontecer. Então eu estou maluca igual vocês. Igual todo mundo, gente. Igual todo mundo. Igual todo mundo. Não tem ninguém bem, né? Não tem ninguém, não é? Se tiver alguém bem, tá errado, Tá né? errado, tá estranho. Tá esquisito. A gente falando essa palavra é ótima. Aprofunda porque tem alguma Gente, coisa errada. procura que vai achar. Então, tem horas que eu acordo e tá tudo ótimo e tô assim, aquela vibe do, nossa, vambora, nananá, o mundo vai acabar e a gente tá na frente. Aí tem hora que eu falo, gente, minhas filhas não sejam assim não, tá? Vocês, aí elas falam, ai mãe, ainda bem que ela, né, tá na hora. Mas é isso. Gente, a metamorfose ambulante. Quando a Leninha... Mas é muito louco isso, né? Porque é muito montanha-russa. É muito, né? E eu acho que quem trabalha com comércio ainda, tal, sente isso também. A economia mudou, um monte de coisa o tempo todo mexendo. Tirando a Leninha, que tá sempre vibrando lá em cima. Ela ganha muito dinheiro, né? Os pacientes dela são ricos e pagam muito bem. Eu acho que ela é Muito bom. uma pessoa que tá sempre assim, ó, acordando no energia. Ela trabalha em outro campo. Não é o nosso. O resto a gente levanta, nossa, Suave. eu queria levantar hoje, sabe? E aí você tem que se arrastar e fazer o que tem que fazer. Exatamente. Mas ver a Leninha no Instagram dela, fala, gente, como assim? Acabei de acordar, ela já jogou 3 partidas de tênis, ficou de cabeça pra baixo. Você fala assim, tem um rolê de horas que foi isso, né? Ô, olha que volta, você falou, dá pra ficar sério? Quando você falou, quando a Leninha... Quando a Leninha, a gente às vezes conversa, a gente toma café e a gente começa a viajar na conversa, às vezes, eu já questionei isso com ela, eu falei, Leninha, eu não sei. Ela fala assim, vamos mostrar que as mulheres podem, que a gente consegue fazer. Aí eu falei para ela um dia, falei, Leninha, eu acho que isso gera não uma coisa positiva nas mulheres, mas às vezes negativa, de pensar, nossa, né, ela está fazendo isso tudo, eu não estou. E ela me mostrou uma maneira de enxergar isso que mudou completamente todas as vezes que ela me chama para um convite. Porque ela falou assim, ao contrário, a gente vai mostrar que é capaz. Nós já fizemos isso. Aí, isso foi uma fala que para ela às vezes foi uma bobagem, mas ficou para mim assim, eu falo, todas as vezes que eu falo, eu não vou falar de uma vitória, não vou falar de uma conquista, né? Vou esconder isso para não mexer com a outra pessoa. Aí eu lembro da fala dela, não, às vezes isso pode impulsionar alguém, né? Não, principalmente com essa história que você me contou agora, que eu não sabia. Você me contou desse convite. É que eu ainda não sei, né? Esse convite, eu não sei se ele é segredo Você e me tal. falou que ele veio de uma mulher que estava lá no shopping ralando. E não era porque você estava passando as pés. É porque, de fato, você precisava, provavelmente. Então, isso é muito bacana. Deixa eu te falar. Vamos. E cada um ajustar isso, ao invés de eu ficar com inveja, ou, ai, só ela consegue. Não, o que eu posso fazer com o que eu tenho? Porque cada um tem uma coisa. Mas fala o convite, que eu achei chique. Então, o convite eu ainda não vou dizer tudo, assim, exata. Não, eu vou dizer assim. Eu fui convidada para fazer parte de uma associação muito grande e que quiseram um braço no Centro-Oeste. E eu fui convidada e hoje, quando eu entrei na reunião, eu vi que eu era a única mulher. A primeira ainda, né, gente? A primeira. Virão outras, porque com a minha... Eu vou trazer outras, né? Lógico. Mas eu fiquei, assim, super contente, porque Parabéns. né, uma associação, assim, 90% masculina e agora não é nem eu, né? Eu acho que a casa que eu chego pra jogar, eu tô no torneio misto, e é tipo uns 3 jogos que era tipo assim, 3 homens e eu. E aí eu falo, gente, ganhar é bom, mas ganhar de homem é melhor ainda. E eu chego todo pátio, né? Você Tipo chegou assim, pra jogar o quê, Leni? tênis. Ah, tá. Aí eu chego e falo assim, penso assim, isso aí não joga nada na nossa parte aí. Certo, igual a Lívia apareceu hoje na reunião. Roupa rosa, Arrumadinha, combinando. Penélope, maquiagem, né? Aí eu gosto. Eu acho que também nessa questão o mundo já melhorou demais. Nossa, a gente está trabalhando Ai, muito se melhorar bem, muito. melhorar muito, mas assim, nossa, é muito bacana essa questão hoje a Audibel, para vocês terem ideia, é uma empresa majoritariamente feminina. As donas de empresa são maioria hoje no cenário nacional. A fonoaudiologia é mais feminina? É mais masculino? feminina, sim. É. Mas eu tenho profissionais, meninos que trabalham comigo lá, e vem aumentando cada vez mais, né? Mas quando a gente começou, era fonoaudiólogo, nem existia fonoaudiólogo, né? Nem falava. Eu acho que na minha turma, nós formamos, tinha um menino. Ô, Lívia, o que você viu que mudou mais nessa área da fono de quando você começou para hoje, assim? Além de tecnologia, que eu acho que é meio óbvio, assim, né? Mas o que você viu de transformação ao longo desse tempo todo? Porque eu imagino também que é uma área que
é recente, teoricamente, se você for olhar no longo prazo todo, das profissões, mas que teve uma transformação grande, né? Eu vejo que essa desmistificação da questão do vender mesmo. Hoje ainda os fonoaudiólogos, eles estão naquela posição de... Eu estou, inclusive, com vagas abertas, a gente sempre tem vaga aberta, porque o mercado tá complicado, a gente encontrar profissional em todos os sentidos, né? Mas eles vêm querendo sentar numa mesa e dizer próximo, próximo, a palavra que elas querem dizer isso. E aí, quando elas vêm fazer a entrevista, eu falo para elas, deixa eu te explicar uma coisa, aqui a busca é ativa, cada profissional buscar o seu paciente. Se você achar que vai sentar aqui e vai esperar o próximo, você vai ter o salário que que a gente está combinando aqui. E lá, claro, as fonoaudiólogas, todos os profissionais são comissionados. Então, eu vejo que elas estão procurando curso de vendas, eu vejo o profissional vir me procurar e falar assim, olha, eu não sei nada, mas eu tenho vontade de aprender, porque assim como na medicina, em qualquer área, se o médico sentar atrás da cadeira e ficar esperando que o cliente apareça, aconteça, o paciente, e ele não se posicionar de uma maneira e buscar, né, eu vejo que é muito complicado, cada dia mais. Uau. Pode. Falei muito? Nós temos? Acho que a gente já pode. Quanto tempo? Não? Tá 45. Viu? 41. A gente falou. Ô, Lívia, e aí uma outra pergunta que eu queria fazer pra ti é assim, você tem uma energia muito parecida com a Leninha, assim, meio acelerada, né? Por que você riu? Não tem, não? Tem. Tem, você também. E Super. você consegue descansar no dia a dia? Então tá aleatório. Aí, a segunda coisa, você cuida de audição, você é uma boa ouvinte? Consigo descansar. Eu já cheguei nessa fase de conseguir descansar. E 2, Desliga tudo e relaxa. Não... desligo tudo e relaxo. Leio, vejo série, fico muito bem. Esqueço. Eu viajo, por exemplo, claro, tem toda uma equipe que foi construída para isso, mas eu vou viajar agora essa semana e eu super descanso. Não sou aquela pessoa que fica lá, nossa, workaholic, ai, não tenho paz. Mentira, eu tenho uma paz, não tô nem lembrando, inclusive, que eu tenho que voltar mesmo. Senão... E boa ouvinte, Edu, não sou. Eu já melhorei muito, mas infelizmente eu fico julgando a pessoa quando ela fala. Eu acho que quando todo mundo pode falar isso, a verdade é essa. Porque eu quero, às vezes, eu falo, nossa, mas tá ruim demais. Assim, nossa, não... eu fico pensando, graças a Deus, o que eu consigo fazer hoje? Ficar calada, que já é muito bom. Ficar calada é ótimo. Aham. E, no máximo, não opinar no momento. E já é difícil, né, ficar calado, né? Ficar calada seria impossível há alguns anos atrás, para mim. Então, eu fico calada. E outra coisa que eu aprendi que é muito bacana, uma técnica ótima, eu falo para a pessoa, olha, eu não vou te responder agora. Que já é maravilhoso. Porque você não tem obrigação de responder nada na hora. E nem opinar. E muitas vezes, naquele calor do momento, as minhas opiniões não ajudaram em nada. E depois eu fiquei, né, pensando, nossa, não deveria ter dito. E realmente, acho que 90% não deveria ter dito. Mas estou exercitando esse caminho de ser uma boa ouvinte. Que legal. E aí, tem uma última pergunta que a gente faz, que eu gosto muito dela, e que é assim, sem o jaleco, sem o papel de profissional, como que é a Lívia? Como você se apresentaria sem falar sobre o que você faz? Às vezes a gente se vê até em sinuca, né? Assim, nossa, por que estamos brincando isso? Não sei responder. Mas é um exercício que a gente, a hora que pensa um pouquinho mais profundamente mesmo, é difícil de responder. Você já pensou nisso? Olha, de bate-pronto, eu sou muito feliz. Assim, eu sou, tipo, feliz, realizada. Eu acho bom ser eu mesma, sabe? Eu acho que eu fiz muita coisa. Às vezes, a gente falar assim, às vezes parece uma fala meio agressiva, mas eu peso muito a minha felicidade com questão do que eu consegui realizar. Tem muitas pessoas que falam, você não precisa ter feito alguma coisa para ser feliz. Eu não consigo imaginar isso, sabe? Pessoa que passou assim e não fez nada e é feliz, se dá, eu não consigo. Então, assim, eu sou feliz, eu gosto de família, eu gosto de ser sozinha, solitude, que falam, né? Uhum.
eu sou uma excelente filha. Então, não sei se eu sou uma excelente mãe, mas eu sou uma excelente filha. No que eu me propus a fazer, não sou a filha certamente mais amorosa, mas eu sou uma filha resolvedora. Eu tô ali, se precisar. Sou uma esposa bacana também, pode não ser a melhor, mas... E não quero, eu quero viver muitos anos. Se eu morrer com 150 anos, eu vou estar arrependida. Eu vou ter morrido chateada. Entendi. Eu vou achar que foi muito pouco. É isso. É uma explosão, né? Acho que isso a gente encontra muito, né? Lívia, eu vou te falar, você é uma grande parceira. Obrigada. É muito bom estar perto de você. Você tem uma energia insuportável. E eu adoro ela. E eu acho que é aí que a gente se juntou. E eu sou grata pela confiança, demais, pelo convite. E vai ser muito bacana. Eu tô vendo assim, sabe? Só coisa boa. Eu tô vendo a gente assim, Cavaleiro do Zodíaco. Vral, vral, vral. É da minha caixa também. É também? Ai, Edu, me mostra seu cirurgião plástico que eu vou nele. Seu dermatologista. Ó, esse foi mais um episódio, né? Deu pra ficar bem claro que a Lívia, mais do que tudo, é uma super apoiadora nossa, né? E eu acho que a gente não poderia ter um apoio tão massa quanto esse, né? Num programa que a gente está aqui para falar sobre escuta, para ouvir histórias, para conhecer as pessoas por trás dessa coisa toda profissional, né? Então, pra gente é uma coisa muito bonita, muito boa, muito gratificante, né? Que dá gás, né? Pra virar os Cavaleiros do Zodíaco. Isso, Vral. vral, vral. Bem, mas sabe o que aconteceu uma coisa agora? Tá pior das hipóteses, teremos desconto em aparelho auditivo. E na nossa época, você sabe o que vai ter? Um filtro que vai ser assim, filtra a pessoa. Já pensou ter esse comando? Manda pro alemão. Filtra essa pessoa. Pronto, que você escuta, você escutar. É isso. Arrasamos. Põe uma... Aí todos os links vão estar na descrição do vídeo para encontrar a Lívia, para encontrar a Audibel, para tirar dúvida que tiver sobre aparelhos auditivos. Comercial, tá vendo? Vendo? Olá, muito bem. Não é? Gente, dica, procura Manu, você não procura amiga não. E deixa eu fazer uma última pergunta antes de acabar. Paciente da Audibel, ele tem alta? Não tá de alta. Não tá de alta. Não, né? Não. Mas a gente... Momentânea. a gente passageira. tá de alta. É. É isso. A gente tá de alta. A gente, por enquanto, está. Tchim, tchim. Até. Tchim, tchim.